Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quão bom estar na casa do Senhor para adorá-lo na igreja. Eu quero convidar a igreja nessa noite a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 41. Todos encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu já estou sendo incomodada pelo Senhor para trazer a palavra que eu estou ministrando já há um tempo. Há um tempo Deus vem falando comigo, Ele vai falando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai inflamando o coração da gente, né? Quando Ele quer, Ele vai incomodando. E essa semana eu falei com a missionária Anitta, acho que eu vou falar com o pastor que domingo eu vou levar a palavra, porque Deus está me incomodando para eu levar essa palavra. Eu vou falar com o pastor. Aí quinta eu vi o culto, acabou o culto, não falei nada. Veio sexta, veio sábado, falei assim: vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Aí não falei. Mas aí quando foi ontem, o pastor mandou mensagem para mim. Aí falou assim: vai trazer a palavra amanhã? Vem? Quando Deus quer falar, Ele é uma maneira de falar. Amém? O título da mensagem de hoje é essa: a unção que eu respeito é a unção que cresce em mim. Eu quero que a igreja repita comigo: a unção que eu respeito é a unção que cresce em mim. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O culto desde cedo tem sido um derramamento do Espírito Santo, da presença do Senhor. Eu creio que todos que estão aqui sentiram a presença, estão sentindo da presença do Senhor aqui. O Senhor está neste lugar. A unção do Senhor está neste lugar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E a unção, irmãos, é algo que vem do céu. É algo que vem do trono de Deus. É algo que só nos é dado por Deus. Amém? A unção não é uma coisa que possa ser negociável. A unção, ela vem pela graça, ela vem pelas mãos do Senhor. Somente Deus pode derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, a unção. Amém? Ao longo da minha caminhada, hoje eu estava até falando com a missionária, né? Já são 25 anos caminhando com Jesus, são bodas de prata. Eu e o noivo, todos de prata. Né? A gente vai vendo muitas coisas no meio do povo de Deus. Muitas coisas, muitas. E se você não estiver ali alicerçado com o Senhor, se você não tiver ali os seus olhos ungidos, os seus olhos focados em Deus, você perde o foco daquilo que é a unção
Amém? Então é muito importante, se eu quero que cresça a unção de Deus em mim, preciso respeitar a unção de Deus que está sobre a vida do meu irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, elas querem receber de Deus a unção. Muitas pessoas, elas desejam a unção. Mas essas pessoas, elas não entendem que a unção, ela é feita por transferência. A unção não é algo que eu posso desejar e pegar. Amém? A unção só pode ser transferida. E essa transferência só vem do trono de Deus. Amém, igreja? Nós nunca vamos conseguir receber essa unção se eu carregar dentro de mim um olhar que não sabe discernir entre a unção e a carne. Para receber a unção, para crescer a unção de Deus em você, você precisa ter o discernimento. Amém? Antes de dar continuidade para alguns aqui que não me conhecem, eu também não conheço, tem irmãos aqui que eu estou vendo a primeira vez. Eu sou irmã, pastora Ana Paula, irmã do pastor André e filha da missionária Elita. Por que eu estou ressaltando isso? Para alguns que não me conhecem, eu sou a pastora Ana Paula, irmã do pastor André e filha da missionária Elita. Sabe por que eu estou falando, irmãos? Porque quando eu coloco os pés aqui na casa do Senhor, o meu irmão passa a ser o meu pastor. A minha mãe passa a ser a missionária. Eu preciso entender que existe uma separação. Ela é minha mãe, ele é meu irmão, mas dentro da casa de Deus, ele é o meu pastor. Ela é a missionária. A unção que cresce na minha vida é a unção que eu respeito. A unção que cresce na minha vida é a unção que eu respeito. Há muito tempo atrás, tem uns 20 anos, funcionário já, um dia, pastor Sérgio Henrique, ele falou assim: a tua capa, falou para ela, a tua capa será passada para a sua filha. O que ele quis dizer? A unção que estava sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da missionária Elita, seria passado como um legado da minha vida. A unção que eu respeito é a unção que cresce em mim. A missionária Elita é uma mulher de oração, é uma mulher de fé, é uma intercessora de ministérios, não só do ministério aqui da Igreja Evangélica Aliança Eterna com Cristo, mas a missionária Elita, ela abraça muitos ministérios, e todos os ministérios que ela abraça, ela é uma intercessora daquele ministério.
ministério de intercessão, o ministério de oração, para muitos, não é um ministério valorizado, porque é um ministério árduo, é um ministério muitas vezes solitário, e é um ministério de bastidores. E hoje, no meio evangélico, o que as pessoas querem muito é um evangelho de presença, um evangelho onde eu apareça. Mas o evangelho de intercessão, poucos hoje em dia querem. Poucos hoje em dia querem interceder até mesmo nos seus lares. Poucos hoje em dia querem pagar o preço, porque o ministério da intercessão é um ministério árduo. Porque quando você dobra o teu joelho para orar pela tua casa, pela tua família, tu incomoda. Você incomoda. Você incomoda o diabo. Você incomoda, mas quando você dobra o teu joelho, quando você se coloca na brecha da intercessão por um ministério, você incomoda muito mais ao inferno. Porque se tem uma coisa que Satanás odeia, é crente que ora. Eu tenho visto isso muito na minha caminhada. Pessoas que estão nos bastidores, pessoas que são de oração, não são vistas. E poucas pessoas sabem que o intercessor, ele compra, briga o inferno. Ele compra, briga o inferno. Porque a oração, ela tem o poder de transformar uma vida. Há muito tempo atrás, eu já falei, vou repetir hoje. Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, foi porque alguém orou por você. Alguém intercedeu pela sua vida, alguém pagou o preço por você. Muitas vezes nós oramos até por pessoas que nós não conhecemos, irmãos, e isso é Deus. Quantas vezes nas minhas orações já aconteceu de eu estar orando e de repente eu falar o nome de uma pessoa que eu nunca ouvi falar? No meio da minha oração, eu estou ali ligado com o Espírito Santo, estou orando, e o Espírito Santo coloca nos meus lábios nome de pessoas que eu nunca ouvi falar, pessoas que eu não conheço, mas Deus conhece, e Deus pode operar na vida daquela pessoa sem a intercessão? Pode. Mas quando oramos, nós estamos levando a Deus aquela vida. Por isso se chama intercessão. Por isso Ele nos deixou um intercessor. A intercessão é o ministério. Amém, igreja? E quando Deus já me incomodou durante esse mês de dezembro inteiro, Deus falou comigo sobre várias coisas. E agora o que Ele está falando aqui já é algo totalmente novo. Não está nem aqui. Porque é assim que o Espírito Santo faz quando Ele tem liberdade de agir. Amém? O que eu quero dizer para você é que você nunca vai conseguir carregar aquilo que você critica. Ah, mas usa até a irmã aqui como referência.
unção no louvor. Mas eu acho a irmã Raquel muito metida. Eu pontuei um defeito ou uma crítica a ela. Sabe quando que a unção que está sobre a vida dela vai crescer em mim? Nunca. Eu não posso carregar aquilo que eu critico. Amém? A missionária Elita, aqui na igreja, é minha mãe. Na minha casa, aqui na igreja é missionária. Na minha casa, ela é minha mãe. Pastor André, aqui na igreja, é meu pastor. Na minha casa, ele é o meu irmão mais novo, meu filho. Mas eu aprendi com um homem de Deus que a unção nunca será maior que a autoridade. Eu preciso respeitar o homem para que a unção que está sobre a vida dele esteja sobre a minha vida. Embora ele seja meu irmão, ela seja minha mãe, eu respeito eles como pessoas, com seus defeitos, com seus limites, com suas qualidades. E através desse respeito, eu consigo ver Deus na vida deles. Amém? O meu nível de respeito que está sobre o outro determina o limite do crescimento dessa mesma unção na minha vida. Amém? O meu nível de respeito pela unção que está sobre o outro determina o limite do crescimento dessa mesma unção na minha vida. Eu vou citar aqui para os irmãos, não vou aprofundar, porque senão vai tomar muito tempo. Vamos começar pela primeira liderança, por assim dizer. Moisés e Josué. Nós podemos ver que Moisés, ele tinha ali o seu irmão Arão, que estava ali sempre com ele. Ele tinha sua irmã Miriam, mas o seu sucessor foi Josué. Mas por quê? Por que, irmãos? A Bíblia fala que num determinado período, aonde estava Moisés morando no monte, Miriam e Arão se inflamaram para falar de Moisés. Amém? Eles se inflamaram para falar, mas quem é Moisés? O que tem Moisés de tão especial? Por que Moisés ouve a voz de Deus e nós não? Eles quiseram se colocar acima de Moisés, até porque eles eram irmãos mais velhos que Moisés. Então Arão, como primogênito, pela lógica, teria que ser o líder. Mas a unção, ela vem do trono. É Deus quem escolhe quem ele vai ungir. Amém? E lá em Êxodo 33, versículo 11, diz que enquanto Moisés voltava para o arraial, o jovem Josué não se apartava da sua tenda. Quando Moisés subia para o monte para orar, Josué permanecia ao pé do monte. Aonde Moisés estava,
Josué estava com ele. Quando ele retornava, Josué permanecia na entrada da tenda. Josué era um discípulo de Moisés. Ele seguia Moisés. E ele respeitava Moisés. Ele via Moisés como seu líder. Josué já tinha uma visão espiritual. Tanto que, quando foram os 12 espias para ali olhar a terra que Deus tinha prometido, somente ele e Caleb voltaram com uma visão diferente daquilo que viram. E todos viram igualmente a mesma terra, as mesmas circunstâncias, os mesmos habitantes. Mas a visão deles foi totalmente diferente das outras duas. Quando você respeita a unção, o teu olhar é um olhar diferente. Quando você respeita a unção, você não olha o problema, você não olha a circunstância, mas você olha a promessa. Amém? Deuteronômio 34:9 diz assim: ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. A unção que estava sobre a vida de Moisés foi a unção que cresceu sobre Josué. Amém, irmãos? A unção que eu respeito é a unção que cresce em mim. Muitos querem o cajado de Moisés. Muitos querem uma posição de liderança. Muitos até ocupam uma posição de liderança. Mas sabe o que poucos querem? Carregar a mochila que Moisés carregou. Muitos querem, pastor André. Muitos está aqui. Muitos querem a unção que está sobre a vida do pastor. Mas poucos, ou talvez nenhum, queira calçar os seus sapatos, caminhar nos seus caminhos, sentir as pedrinhas que entram no teu sapato ao longo da caminhada. Porque é isso, irmãos, que acontece na vida da gente. Cada um sabe aquilo que passa no seu interior, cada um sabe aquilo que passa na sua vida, o caminho que ele trilha, a luta que ele trava. Mas na hora de olhar, as pessoas muitas vezes não olham o seu caminho, não olham aquilo que você trilhou, não olha a mochila que você carregou, não olha o sapato que você calçou, e portanto não consegue olhar a unção que está sobre a tua vida. Precisamos saber que cada um de nós temos uma história particular com Deus. Cada um de nós temos o nosso particular com Deus, porque no secreto só quem nos vê é Deus. No secreto só quem nos conhece é Deus. Então nós precisamos muito parar de olhar para o exterior do homem e passar a olhar mais para o nosso interior. Glória a Deus, Pai. Porque é só assim que eu vou conseguir enxergar a unção que está sobre
sabia, mas eu não falava. Falava com Deus. Que eu orava e todas as pessoas que eu orava, a missionária que dirigia o culto chamava para orar contra Deus. E eu vou falar para os irmãos que aquilo me entristecia. Porque eu falava, Senhor, será que a minha oração não tem valor? A minha oração não chega a Ti? Mas eu nunca cheguei e falei com o meu pastor, eu nunca cheguei e falei com as minhas irmãs missionárias, porque nós éramos muito chegados. Mas aquilo me entristecia. A unção que eu respeito é a unção que cresce. E passado um tempo, de repente, irmãos, de repente soprou um vento. E de um dia para o outro, teve um escândalo. E a missionária que dirigiu, ela saiu do ministério. E aí teve o primeiro culto seguinte, e o próprio pastor dirigiu o culto de libertação. E aí logo a seguir, ele chamou a mim, chamou a esposa dele e nos colocou como dirigente do culto de libertação. A unção que eu respeito é a unção que cresce. Eu nunca desrespeitei. Eu nunca cheguei para uma irmã para falar. Eu nunca cheguei ao pastor para falar que eu estava triste, estava incomodada. Eu respeitava ela como missionária. Eu respeitava ela como uma mulher de oração. Eu respeitava ela como dirigente do culto. E por causa desse respeito, a unção que estava sobre ela cresceu. Amém? A gente precisa entender que ainda que algo em nós se sinta incomodado por outro irmão, não nos dá o direito de criticar esse irmão para outras pessoas. Se eu tenho algo que me incomoda naquele irmão e que eu acho que aquele irmão está me ferindo, está me incomodando, está me magoando, o que eu tenho que fazer é falar com Deus, porque eu tenho que entender que sobre a vida daquele irmão existe a unção de Deus. E se existe alguma coisa que precisa ser revisto, se existe alguma coisa que ele precisa ser mudado, se existe alguma coisa que precisa ser transformado ou na minha vida ou na vida daquele irmão, não é outro irmão que vai fazer, é Deus, porque a unção vem de Deus. Quando eu desrespeito o ungido de Deus, eu estou desrespeitando a Deus. Amém? Estou olhando aqui que o tempo já voa. Josué herdou o cajado de Moisés. Só herda o cajado quem respeita, quem o carregava. Só herda o cajado quem respeita, quem o carregava. Eu não posso herdar um cajado se eu não respeito quem carrega o cajado. Amém? Por quê? Deus é um Deus
de princípios. Amém? Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de leis. Deus é Deus de decretos. Amém? Deus não quebra princípios. Amém? Eu já vi Deus mudar decretos, mas Deus não quebra princípios. Se eu quero levar o cajado, eu preciso respeitar quem carrega o cajado. Eli e Samuel. Amém, igreja? Todos nós conhecemos a passagem sobre o sacerdote Eli, sobre os filhos de Eli, sobre como ele conduzia a casa do Senhor. E sabemos também que Samuel, que foi o filho da promessa de Ana, por quem ela tanto orou, e no tempo certo foi entregue à casa do Senhor. E Samuel cresceu ali, debaixo daquele sacerdócio, e era um sacerdócio decadente. Mas Samuel floresceu naquele sacerdócio. Hoje em dia, muitas pessoas não florescem aonde estão plantados. Sabe por quê? Porque elas olham muito mais com um olhar de crítica do que com um olhar de unção. Se Deus te plantou num lugar, Deus te plantou para você florescer. Se Deus te plantou num lugar, Ele te plantou para você frutificar. Samuel, ele floresceu ali no meio daquele sacerdócio decadente. Porque ele olhava e ele via a unção de Deus. Amém? E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 3,19: Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que o Senhor está falando aqui? Samuel cresceu ali no meio daquele sacerdócio ali que era decadente, mas ele guardou a palavra do Senhor. Não importava para Samuel o que os filhos de Eli faziam ali naquele sacerdócio, o que eles faziam contra o Senhor, como eles pecavam, como eles respeitavam. Para Samuel não importava que o sacerdote Eli não estivesse ali falando com seus filhos, trazendo a razão, disciplinando, orientando. Para ele, o que era importante era a palavra do Senhor. E tudo quanto ele aprendia da parte de Deus através do sacerdote Eli, ele guardava. E nenhuma das palavras do Senhor caiu em terra. Quando você entra na casa do Senhor, não importa quem está à frente, não importa quem está ministrando a palavra do Senhor, não importa quem está orando, não importa quem está ministrando o louvor, não importa, irmão, que importa quem está ali à frente, naquele momento é o representante do Senhor, e a unção do Senhor está sobre aquela vida. Então eu preciso parar de olhar com meus olhos carnais quando eu entro na casa do Senhor, e eu preciso olhar com os olhos do Senhor. Hoje em dia eu vejo muito crente pulando de igreja em igreja.
unção do Senhor. Ele está deixando de receber a presença do Senhor. E é por isso que tem muito crente hoje que entra e sai da igreja do mesmo jeito, porque não respeita a unção que está sobre a vida do outro. Porque quando está ali, não está olhando para Deus, mas está olhando para o homem. Eu preciso respeitar a unção que está sobre a vida do meu irmão, para que ela cresça em mim. Saul e Davi. Amém? Davi foi ungido a rei enquanto Saul era rei. Saul foi ungido perante o povo. Davi foi ungido às escondidas, dentro da casa do seu pai. Amém? Saul foi um povo, foi um rei escolhido pelo povo. Amém? A Bíblia vem falar que Samuel estava ali recebendo queixas do povo, porque o povo queria um rei. Então Deus falou com ele: escolha um rei, que o povo escolha um rei. O povo queria um rei. Até o momento Deus tinha falado que daria um rei? Não. Samuel era um profeta e era um juiz. Mas o povo não estava satisfeito com aquilo, queria um rei. Então Deus deu Saul um rei. Mas os bastidores, muito antes de nascer, Davi já tinha sido escolhido como rei, como o homem que seria o segundo coração de Deus. E durante o reinado de Saul, Saul cometeu muitos erros, graves erros. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Samuel, 1 Samuel 24:6, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Quando Davi falou isso, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul ali na caverna de Adulão. E era o que se esperava dele. E como homem, ele poderia até mesmo ter a justificativa de tirar. Porque quantas vezes Saul tramou contra a vida de Davi? Mas ele disse: longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, quem nos justifica é Deus. Quem nos faz justiça é Deus. Não importa se o ungido do Senhor veio contra mim, eu tenho que permanecer respeitando a unção de Deus sobre a vida dele. Davi respeitava a unção de Deus sobre a vida de Saul. E hoje em dia, as pessoas não respeitam mais a unção de Deus sobre a vida dos seus escolhidos, mas muitos querem estar no lugar daquele ungido. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não importa. Não importa a situação particular do ungido. Não importa quem é o ungido do Senhor na sua vida privada, ele continua sendo
ungido do Senhor. Elias e Eliseu. Amém? Todos sabem da história de Elias e Eliseu. Eliseu foi arrebatado. Elias foi arrebatado, perdão, e Eliseu recebeu a capa de Elias. Amém? O profeta Elias pergunta a Eliseu, pouco antes de ser levado ao céu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu responde com o pedido de receber uma porção dobrada do Espírito de Deus. Ele pediu a unção, uma porção dobrada de unção, uma porção dobrada do Espírito de Deus. Eliseu, ele atendeu ao chamado de Elias de pronto. Quando Elias passou o socorro por ele, lançou a capa, chamando que ele estava ali arando a terra com a junta de bois. Ele pegou o arado e ele queimou o arado e ele ofertou ali a junta de bois. Se despediu dos seus pais e seguiu a Elias. Elias era um profeta temido. Elias não era um homem fácil de se lidar. Elias tinha junto com ele, não tão junto, mas vários discípulos. Mas todos o acompanhavam de longe. Somente Eliseu caminhava lado a lado com Elias. E mesmo quando Elias insistia, você fica, ele falava, eu vou, e ele ia. Ainda que Eliseu tivesse uma personalidade forte, ainda que Elias, tivesse uma personalidade forte, ainda que Elias fosse um profeta que tivesse lá suas peculiaridades, isso não tirou a visão da unção de Deus sobre a vida de Elias. Tanto que ao ser mencionado do que ele queria, ele pediu uma porção dobrada do Espírito de Deus. É importante, irmãos, que nós venhamos ver, reconhecer, discernir o Espírito de Deus sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha liderança. Não importa que seja uma liderança que te cobre, não importa que seja uma liderança que tenha a sua peculiaridade, não importa que seja uma liderança difícil, eu preciso enxergar a unção de Deus sobre a vida da minha liderança, se eu quero que essa unção cresça na minha vida. Amém, igreja? Eliseu, ele não queria apenas a unção. Eliseu queria uma porção dobrada. E o mais importante é que Eliseu pediu isso e Elias falou para ele: se você ver quando eu for arrebatado, você receberá. O que Elias estava dizendo ali naquele momento? Não tire o foco, não perca o foco, mantenha os teus olhos abertos, os teus olhos espirituais, porque só quem consegue ver um arrebatamento é quem está com olhos espirituais abertos. Você só sabe discernir e ver aquilo que é do Espírito se os teus olhos estiverem abertos e focados
que eu respeito. Amém? Respeitar a unção é manter o foco. Você só recebe o que você consegue discernir. Se você foca nas manias, nas peculiaridades, na mão forte do pastor, na disciplina, você não vai enxergar aquilo que é do Espírito. Amém? A palavra diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Se você recebe um profeta que é teu amigo chegado, como um amigo, você só vai receber dele a amizade. Mas se você recebe um profeta que é seu amigo, como profeta, e você ouve o que o profeta te fala, você vai receber o galardão de profeta. Se você recebe um justo como um justo, você vai receber o galardão do justo. A unção que eu respeito é a unção que cresce em mim. Se eu quero, se você quer crescer espiritualmente, se você quer receber mais e mais da unção de Deus, respeite a unção da tua liderança, respeite a unção do teu irmão, respeite a unção do teu esposo, da tua esposa, respeite a unção do teu irmão, a unção da tua mãe, a unção do teu filho, a unção que está sobre a vida deles vem de Deus. A unção que vai descer sobre a sua vida vem de Deus. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que é espiritual na vida do outro e parar de olhar somente com os olhos carnais, olhos de críticas sobre o que acontece na vida do outro. Amém? E para terminar, o desrespeito, quando eu não respeito a unção na vida do outro, eu estou repelindo a unção de Deus sobre a minha vida. Quando eu não consigo enxergar, porque a minha carnalidade não me deixa enxergar a unção que está sobre a vida do outro, eu estou repelindo a unção de Deus sobre a minha vida. A unção que vai crescer em mim é a unção que eu respeito. O desrespeito repele, mas o respeito atrai. Que nós possamos nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, olhar para o nosso líder, olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa mãe, para o nosso pai. Não importa o teu grau de parentesco, de amizade ou de intimidade, a unção sempre será maior na tua vida quando respeitada. Amém? A unção que cresce em mim é a unção que eu respeito. Só até aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.